Ai, ai. Difícil, né? É, muita gente vê os vídeos, não se inscreve, não deixa o like. Será que dá antes da gente começar a analisar? A gente tá na, sabe, numa peregrinação triste. Triste, triste, triste. Corinthians perde. No fundo, o resultado acabou não sendo ruim, né? Teve um gol no final que ajudou bastante o Corinthians. Mas o Corinthians, ele parece que tá um pouco perdido, né? Parece não, né? Está. Tem que fazer algumas críticas aqui ao seu Ramon Dias, né? Acho que já deu tempo de organizar tudo. O Ramon Dias tem que decidir se joga com 3 zagueiros, se joga com uma linha de 4 jogadores. Você entendeu? Porque ele começar o jogo toda hora de um jeito e mudar no intervalo para um jeito totalmente diferente, não é sempre que vai dar certo. Domingo, o Corinthians no primeiro tempo fez um tempo até razoável. Aí no segundo, quando ele mexe, o time melhora bastante. Aí tem as chances de gol, mas acaba perdendo, que a gente sabe por os motivos. O jogo de hoje, o Corinthians começa mal, muito mal. O Corinthians começa mal. Eu não entendo, chamaram o Garro para renovar, fizeram tudo. O Garro não consegue jogar 2 jogos por semana. Quantos anos o Garro? O Garro é um veterano. O Nenê com 43 anos jogou acho que 70 minutos hoje. O Garro é de vidro, ele tá com alguma lesão. O que tá acontecendo? O Corinthians sem o Garro, ele perde praticamente 80% da sua qualidade. Você entendeu? E queima o Coronado que não consegue tomar sequência. Então, desculpa, eu não consigo entender. Não consigo entender realmente, tá? Eu entendo que o Coronado demora para se adaptar, que caso o corintiano tenha paciência, não seja Anil Fiel, o Coronado é um jogador pro ano que vem. Esse ano dificilmente ele vai... E olha que esse ano ele já fez algumas coisas, mas é um jogador que vai demorar para encaixar, enquanto o Garro já está pleno no time. Né? Vou lembrar, por exemplo, que o primeiro ano do Renato Augusto foi ruim. Ele teve uma lesão. Aí todo mundo vai lembrar daquele gol de cobertura contra o São Paulo. Ok, o Coronel também fez um golaço contra o São Paulo. Depois o Renato Augusto não fez mais nada no primeiro ano dele no Corinthians. A partir do segundo ano ele começa a jogar. E depois vira o que virou. Então se fosse avaliar o Renato Augusto pelo primeiro ano dele no Corinthians, a gente ia falar que é só daquele gol de cobertura no Rogério Ceni. E jogando num baita timaço. Depois. Então, o ano do Coronado talvez seja o ano que vem mesmo que ele é ano. Então o Garro tem que jogar. Desculpa, o Garro tem que jogar. É um jogão de mata-mata, é um mata-mata importante. E quase a gente leva uma desvantagem bem ruim pro jogo de volta. E digo que se não fosse o Hugo Souza, talvez ele tivesse levado mais ainda, né? O Corinthians tivesse sido praticamente eliminado para lá. Então o Corinthians faz um primeiro tempo muito ruim, em que o resultado moral do primeiro tempo era 2-0 para o Juventude. O Hugo fez 2 defesas inacreditáveis. Aí chega no segundo tempo. Aí o Ramon mexe tudo, como ele sempre faz. Aí o time dá uma arredondada, mas eu não vou dizer que melhorou. O time deu uma arredondada. O Corinthians passou a ficar mais no campo de ataque. Mas, falei, o Garro demorou para entrar. Faltava aquela última bola. Aí o Yuri Alberto tenta uma de cabeça, não consegue. Tenta uma na ponta, o goleiro faz a defesa. Aí tenta um lance, ele com o zagueiro tentando driblar o zagueiro, patético. Aí ele troca os 2 pontas, Romero e Pedro Henrique. Eu não sei porque ele entrou com esses 2 de titular num jogo desse. Se entrar com os 2 na volta, a chance de ser eliminado é gigante. Romero e Pedro Henrique tinham jogadores para segundo tempo, para dar uma fumaça. Não são jogadores para jogar de titular. Gosto, amo o Romero, acho o Romero um ídolo do Corinthians, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. E aí ele colocou o Héctor, o espanhol. E aí o Garro entra, acho que no meio do segundo tempo para frente, acho que ele entra em 20 e tantos minutos. É complicado, cara. É muito complicado. Aí ele coloca o André Ramalho, volta com 3 zagueiros. Sabe?
Tá estranho, cara. O Ranieri talvez era, junto com o Garra, um dos melhores jogadores, era um dos melhores jogadores do Corinthians de linha. O Ranieri aprendeu a jogar? Não sei, talvez ele mesmo não sabe se ele é zagueiro. Se ele... É igual o Antônio Oliveira, qualquer coisa jogava ele de zagueiro. Não sei, não sei, desculpa, ô Ramon. Eu acho que. Não vou falar mal do seu trabalho e tal, nada disso. Por enquanto, né? Mas você tem que definir uma forma de jogar. Não dá simplesmente para você querer jogar cada jogo, cada tempo com um esquema diferente. Porque vira uma salada, vira um negócio meio estranho. E no momento que o Corinthians estava melhor no jogo, você entendeu? E aí novamente o maldito chuveirinho, né? Vem uma bola na área da Juventude, um desvio, e aí gol dos caras. Entendeu? Num vacilo também do sistema defensivo, da bola resvalada, o Corinthians tomou 2 gols praticamente iguais, tá? Praticamente iguais. Só o local da finalização foi diferente, foi bola lançada, resvalou, chuveirinho, e nem a linha de impedimento eles souberam fazer, porque se tivesse uma linha de impedimento bem feita, os 2 gols estariam impedidos. Mas haviam jogadores ali, acho que o André Ramalho nos 2 lances, se eu não me engano, dando condições. Então, nem treinar a linha de impedimento num lance desse você treinou. Porque se todo mundo sai, na hora do resvalo, o jogador que vai estar entrando está impedido, cara. Você lembra quando o Tite era técnico do Corinthians, como o Corinthians jogava? Era assim, dificilmente o Corinthians tomaria um gol desse jeito. Porque tinha a linha certinha, todo mundo saía, impedido. Aí se fica alguém no meio da área, o Corinthians toma 2 gols tontos. Vou fazer uma ressalva, mas ele tem todo o crédito do mundo. O segundo gol eu achei uma falha do Hugo. A bola passou baixo do braço dele. Mas ele tem crédito. Se não fosse ele, talvez o Corinthians tivesse tomado uns 4 hoje. Tá? E aí o Corinthians fica com 2-0 contra e. Sabe? E o time sem. Sabe? Sem perspectiva. E aí, no escanteio, o Gustavo Henrique faz um gol importantíssimo. Que deixa a gente vivo pro jogo de volta. Né? Um gol que deixa a gente vivo. Um gol importante. Que nem sei se o Corinthians merecia esse gol, pra falar a verdade. Não sei, acho que o Juventude sai de campo lamentando mais o resultado que o Corinthians. Porque foi um vacilo da defesa do Juventude e o Juventude pode ter um prejuízo grande com esse gol. Mas eu não gostei. Não gostei da partida de hoje, não gostei dos jogadores poupados. Eu acho que o Corinthians, se o Garro não tiver nenhum problema físico, não tiver com desgaste, com chance de lesão, o Garro tem que jogar. Independente se é sul-americano, ele tem que jogar. Ele é jovem, ele tem um bom vigor. É incrível, é incrível. Antes de falar, o Corinthians teve 2 estreias. O José Martínez é volante, bom jogador, tá? Tem uma boa saída de bola, boa roubada de bola. É um jogador que vai agregar e vai ajudar bastante. Só que, obviamente, tem que jogar num sistema, né? Numa bagunça. Numa bagunça é complicado. Ninguém joga bola numa bagunça. Já o centroavante, o Hector, cara, deu pra ver muito pouco dele. O que eu gostei dele é que ele é menos afobado que o Yuri Alberto. Ele pega a bola e ele olha o que vai fazer. A primeira bola que ele pegou, ele poderia desesperadamente tentar ir pra cima, chutar de qualquer jeito. Não, ele pega, olha, ele viu que não... Ele estava no meio de 3, que ele não ia conseguir fazer muita coisa, e tocou a bola do lado. Então ele pelo menos tem um pouco mais de cadência, mas fora isso ele não teve muitas chances, né? Praticamente não teve bolas para ele, então nem dá para avaliar. Se o cara é bom, se o cara é ruim, não dá para avaliar. Né? Praticamente a bola não chegou nele, então é complicado. O Yuri Alberto, cara, o problema do Yuri Alberto é mais na cabeça. É psicológico. E quando o Yuri Alberto está em uma fase, ele desaba psicologicamente. E aí ele começa a fazer bizarrices. Porque falar que o Yuri Alberto é ruim, é perna de pau, cara, ele já fez golaços de cavadinha, fez gol em clássico. Ruim de bola ele não é, ele tem velocidade. Mas quando a fase não tá boa e a pressão chega em cima dele, ele espana. Você entendeu? Ele espana. Tem jogador que é de gelo. Que se pode estar numa crise que for, o cara vai lá e continua fazendo dele. O Yuri Alberto sente demais quando o time tá mal.
Ele sente demais, demais, demais. Então o problema do Yuri Alberto é psicológico, tá? É psicológico. Entendeu? Não acha esse Bagre, esse jogador horroroso que todo mundo fala. Óbvio que ele tá longe de ser um craque, mas não acho ele um jogador horroroso. Mas acho que o psicológico dele é tenebroso, cara. Você entendeu? É um jogador que se o time tiver em boa fase, se ele cai num time que tá voando, se ele cai no Botafogo hoje, você coloca o Yuri Alberto no Botafogo hoje, que tá jogando muito bem. O Yuri Alberto tá fazendo 2 gols por jogo. Ele ia fazer 2 gols por jogo. Agora, você pega num time que tá em crise, ele não aguenta a pressão. Infelizmente. Agora, as notícias. Então, o Corinthians vai jogar dia 11, precisa vencer o jogo para levar para os pênaltis. Plenamente possível disso acontecer. E tem uma decisão contra o Flamengo. Esse jogo desesperador, que eu não quero nem pensar. É um jogo desesperador. O Flamengo vem sem meio time. O Flamengo não vem jogando bem fora de casa, mas, como eu falei, nada é exato. Não existe cálculo exato. Nada diz que o Corinthians vá conseguir uma vitória nesse jogo. Mas pode conseguir. Tudo é possível. E o Arthur Cabral parece que está chegando amanhã no Brasil. Um valor que estão dizendo aí que é um pouco alto, 20 milhões de euros, né? Depois de um empréstimo. Eu não sei direito como vai. Eu não entendo esse negócio de empréstimo com obrigação de compra. Se é obrigação de compra, já é uma compra, porque se você não tem como devolver, não é empréstimo, não tem. Eu vou emprestar meu carro pro vizinho, eu falo, vou te emprestar, mas daqui a um mês você tem a obrigação de me dar 50 mil reais. Então eu não tô emprestando o carro pro meu vizinho. Não entendi. Pra quem tá criticando, né? Tem a fiel crítica, né? Óbvio. Arthur Cabral, Bagre, que não sei o quê. Vai trabalhar Balotelli. Gente, menos emoção, tá? O Balotelli não joga bola faz tempo, já tem mais de 30 anos, sabe? Até ele adaptar ao futebol brasileiro. O Corinthians precisa de uma coisa para ontem. O Arthur Cabral teve uma boa carreira na Europa, teve 2 boas vendas, já foi convocado para a seleção brasileira. Pra você ter ideia, o Arthur Cabral ele chega com o mesmo know-how, inclusive com o mesmo empresário, um jogador do Pitranqueira, né? Do Roger Guedes. Com a mesma idade. O Roger Guedes nunca jogou na Europa. Nunca foi convocado para a seleção brasileira. E tem corintiano que fala, pô, entre o Cabral e o Roger Guedes, quero 1.000 milhões de vezes o Roger Guedes. Mas por quê? Porque o Roger Guedes fez um grande campeonato na China? Não entendo. Não entendo. Enquanto o Roger Guedes estava jogando na China e o torcedor aqui, nossa, super feliz com a contratação dele, o Arthur Cabral tá jogando no Benfica, meu irmão. Tava jogando na Fiorentina. Uma diferença imensa. Você entendeu? O Arthur Cabral, ele é muito bom jogador, tá? Ele é muito bom jogador, tem tudo para ajudar e, obviamente, se a torcida colaborar, se a torcida abraçar o cara, tem tudo para ser uma grande contratação. Com relação a valores, eu já não sei mesmo, né? E o Wesley foi vendido, se despediu, 25 milhões de euros, um bom valor para um jogador que daqui a 6 meses, se continuasse do jeito que ele estava, não ia valer 10. Pode ser que ele arrebente lá, mas é isso, Wesley. Você escolheu. Cada um escolhe o seu destino. Você poderia agora estar indo para o Chelsea por 40 milhões de euros, igual o Estevão está indo. Você poderia estar indo para o Paris Saint-Germain, igual o Moscardo foi. O Moscardo foi por 20 por ser volante. Você iria por 30, 40. Mas você resolveu deixar de acionar o cérebro. Então, o Al Nassr talvez esteja de bom tamanho para você. Esteja de ótimo tamanho. Tá? Então vá, ok, e seja feliz, mas você tinha potencial para estar muito mais, e não tá indo para o Al Nassr agora. Você tinha potencial para estar indo jogar a Liga dos Campeões. Você não quis. Você ficou 2 meses, praticamente perdeu titularidade, você não tocou bola, você perdeu um gol contra o Atlético Mineiro inacreditável, você errou um monte de jogada, então aí fica complicado, né? Aí como que um Chelsea, como que um Manchester City, como que um PSG, que um Real Madrid vai olhar pra você? Não tem como, cara. Não tem. Tá? Então desculpa. Então acho que o Al Nassr no fim acaba ficando de bom tamanho. E 25 milhões de dólares é a maior venda da história do Corinthians.
vai dar uma ajudada, um alívio financeiro no Corinthians, só que vai pagar 20 no Arthur Cabral, né? Então vai ser elas por elas. Mas tomara que o Arthur Cabral ajude e vai ajudar com certeza, porque ele é um bom jogador sim. Ele se destacou muito no Basel da Suíça. Ah, é o Basel. É, o Basel não se destacou o Salah, por exemplo, né? Depois ele foi para a Fiorentina, também foi bem e foi comprado para o Benfica, por 25 milhões de euros, também é uma coisa assim. Então, se o Benfica trazer um jogador com esse custo, ruim ele não é. Entendeu? Só que aí as pessoas olham os números aí e falam, pô, o Roger Guedes era maravilhoso, o Arthur Cabral é Bagni, mas os dois têm a mesma idade, são dois empresários, enquanto um foi para a Europa, outro foi para a China. No mesmo ano. Aí fica complicado, né? Então, vamos ver se ele vai ajudar. Então, foco agora domingo contra o Flamengo. O Corinthians precisa ganhar esse jogo, de qualquer jeito. Depois sabe-se lá o que vai acontecer. E Copa do Brasil a gente tá vivo, né? Plenamente possível, apesar do Juventude ser um minhaca nos últimos jogos, né? Até antes desse ano. Desde que o Juventude voltou a frequentar a Série A, o Corinthians ganhou do Juventude uma vez. Então, o América Mineiro era um time também que enchia o nosso saco até dizer chega. Agora é o Juventude. O Corinthians sempre tem aquele time pequeno que enche o nosso saco. O Juventude é um deles. Mas pelo menos para levar para os pênaltis e deixar aí para o Hugo tentar classificar a gente dá, não é nada tão desesperador assim. Mas precisa acertar o modelo de jogo. Então presta atenção aí, Ramon. Beleza? Até a próxima.